Descentralização e poder local em Portugal, escrito por Felipe Teles. Somos afinal um país centralizado ou não? Importa distinguir os tipos e formas de descentralização, analisando também os argumentos a favor e contra a distribuição de poder. Nenhum governo é totalmente centralizado ou inteiramente descentralizado. A forma como o poder e a decisão sobre as políticas públicas está distribuída pelos diversos níveis de governação pode ser substancialmente diferente e reveladora. Este ensaio procura ajudar a compreender o funcionamento dos governos locais, bem como os motivos que conduzem a processos de descentralização. Trata-se, inevitavelmente, de um texto aberto que pretende proporcionar um quadro para reflexão e debate futuro sobre este tema e identificar os principais desafios que se colocam ao poder local em Portugal. Se servir para identificar as principais lacunas neste debate, já terá cumprido o seu papel. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em janeiro de 2021. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em duas palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Ao Vicente. Prólogo. Entrego o manuscrito deste ensaio a tempo e a destempo. A tempo do regresso da discussão sobre a regionalização em Portugal e a destempo por, certamente, muito ficar de fora da reflexão, dado não saber se é uma ameaça de regresso ou um debate novamente adormecido. A destempo, por não conseguir reagir a todos os habituais arautos da desgraça, de tudo o que a municípios e a descentralização diz respeito, ou aos comentadores cujos curtos sermões sobre os destinos da nação não compreendem que sobre ela se decida para além dos encontros entre uma elite do terreiro, que já foi do paço. A destempo, por decorrer enquanto uma pandemia, de proporções ainda incalculáveis neste momento, reorienta as prioridades em termos de preocupações e de reflexão da sociedade portuguesa. Ou pelos seus efeitos indiretos sobre esta mesma discussão, quando se regionaliza a intervenção pública para uma melhor gestão do estado de emergência, ou quando se disputam recursos entre municípios, alegando-se preferências e desigualdades a favor da capital e dos seus hospitais. No entanto, espero que ainda há tempo de, modestamente, entrar no debate e oferecer uma perspectiva sobre o tema. Uma leitura que possibilite viagens mais informadas na nossa terra, um pouco mais além do que as do Garrett, que de Santarém não passou e a uns meros 80 quilómetros reduziu as viagens na sua terra.
Escrever sobre a governação local e, em particular, sobre descentralização, pode até parecer um pouco estranho ou desinteressante, uma vez que as discussões contemporâneas mais salientes tendem a afastar-nos da natureza das nossas comunidades de proximidade e dos lugares de pertença. O que aparenta ser um debate periférico é, pelo contrário, pelo menos do meu ponto de vista, um dos debates mais relevantes na ciência política contemporânea e nas políticas públicas, sendo necessário recentrar a discussão sobre o papel dos governos de proximidade e sobre a governação subnacional. O principal objetivo deste contributo para o debate é disponibilizar um conjunto de informação e argumentos num ensaio legível e informativo particularmente útil para os interessados na descentralização, na governação multinível e nas questões de reforma da administração local em Portugal. Embora grande parte do continente europeu tenha experimentado reformas significativas dos seus modelos de governação descentralizada, a par de transições democráticas ao longo das últimas 4 décadas, a maioria ocorrendo de mãos dadas com experiências interessantes em sistemas de governação local, muito menos atenção tem sido dada em Portugal a estes temas. Este ensaio pretende explorar esta ausência de informação, equilibrando argumentos favoráveis e desfavoráveis para uma compreensão dos motivos que conduzem a processos de descentralização, bem como sobre o funcionamento dos governos locais. Se ajudar a identificar as principais lacunas deste debate em Portugal, já terá cumprido o seu papel. Dada a extensão de temas, assuntos a tratar, eventos históricos e políticos a abranger e diversidade de reformas, a principal escolha passou por selecionar os tópicos mais relevantes e apresentar os argumentos mais razoáveis e consolidados na avaliação e na investigação disponível, a fim de compreender estes fenómenos. Trata-se inevitavelmente de um ensaio aberto, no sentido em que o seu principal objetivo é o de proporcionar um quadro para reflexão e debates futuros sobre este tema, bem como identificar os principais desafios que se colocam ao poder local em Portugal. Procura ainda traçar um retrato geral do caso português, a fim de ilustrar esses mesmos desafios. Centralismo, ficção ou realidade? Consideremos a nação de Lusânia, a que os países vizinhos tantas vezes se referem como Centrália, por força do hábito ou por constatação de evidências. Lusânia é fruto de uma história longa e de um projeto assente num ideal de nação una, orgulhosa e independente. Muito diferente de Nórdia, ou como os seus habitantes lhe preferem chamar, Polilândia, fruto da lenta agregação, quase sempre por mútuo acordo, de centenas de pequenas e grandes cidades independentes, a que chamam autares, e que ao fim de vários séculos mantêm reflexos evidentes dessa autonomia histórica. As admínias de Lusânia são muito diferentes das autares de Nórdia. Gozam de alguns privilégios, de poderes que podem ser delegados por iniciativa dos decisores centrais na capital. É-lhes reconhecida a autonomia de decidir sobre os seus interesses particulares, com o paternalismo que se impõe a uma nação que não convive bem com a partilha de poder. A distância e o poder são dois conceitos que parecem conviver bem em Lusânia. Por isso, os passos lentos de delegação de competências fora do centro são sempre cuidadosamente testados, a bem da boa governação do país e evitando os imensos riscos do descontrolo e da incompetência de quem não está no centro, na capital do poder. Os seus habitantes convivem bem com esta cultura política, tão bem que são os próprios residentes nas admínias mais distantes a reconhecer que poder a mais pode ser perigoso. Mais vale serem governados por quem sabe e tudo supervisiona do que assumir as rédeas das suas opções políticas locais. Continuam até a preferir usar a designação de província para tudo aquilo que não é a capital, uma designação tão cara aos territórios administrados pelo Império Romano. Administrados, disse bem. Para os habitantes de Nórdia,
Nada disto é compreensível. Um mistério para quem observa de fora. Um insondável enigma de um povo disponível para o controlo e indisponível para a responsabilidade da autonomia. Mas para a capital de Lusânia, tudo isto faz sentido. Tudo isto não é mais do que a confirmação de que o centro não pertence à mesma paisagem da periferia. Aliás, essa sim, paisagem. Consideremos a nação de Lusânia como mera hipótese ficcional apenas para alimentar um possível exercício de especulação sobre o desenho de políticas públicas ou sobre a arquitetura de modelos de governação. Os contrastes com a realidade poderão ser evidentes. Mas precisamos de ser assim tão criativos e recorrer à imaginação e à ficção? Quantas vezes a nossa Lusânia não é um retrato mais exagerado do que a própria ficção? Escrever sobre a governação local em Portugal e, em particular, sobre a descentralização, não pode deixar de obrigar a um olhar crítico e atento à realidade da cultura política portuguesa no que à relação com o poder diz respeito, especialmente naquilo que podemos designar por espacialização do poder. As permanentemente anunciadas reformas da governação local em Portugal, vinculadas a princípios de descentralização, de eficiência ou de mera oportunidade política, devem constituir uma oportunidade para aprofundar a reflexão sobre o papel, percurso e rumos do poder local. O ritmo e as opções de reforma da administração local nos mais diversos países europeus têm sublinhado a importância desta escala de governação enquanto uma das mais prioritárias nas reformas de Estado do século XXI. A governação local diz respeito, cada vez mais, a um complexo arranjo de serviços e respostas às comunidades, a uma multiplicidade de instituições de prestação de serviços e provisão de bens e a organizações do setor público e privado, cuja área de atuação ultrapassa, a maior parte das vezes, as fronteiras dos próprios municípios. A governação contemporânea amplifica, assim, um conjunto sério de problemas de escala e de identidade. O controlo desta rede complexa de prestação de serviços, a sua fragmentação organizacional e a multiterritorialização de entidades com territórios e áreas de responsabilidade sobrepostos e nem sempre coincidentes, são apresentados muitas vezes como justificação pertinente para uma reforma do poder local. Questionar os territórios administrativos e as fronteiras tradicionais da governação é uma consequência natural das condições acima identificadas. As comunidades sobrepõem-se em diferentes aspectos das políticas públicas, na medida em que os laços sociais, os interesses individuais, as identidades profissionais e o cotidiano dos indivíduos não se confinam a um território particular. Este problema vai muito para além das dificuldades imediatas que a administração pública local enfrenta. O desenho de um arranjo eficaz de governação a nível local não pode ser, assim, um mero jogo sobre um mapa territorial, nem um exercício para satisfazer interesses efêmeros. Às exigências recentes da política económica, que sancionaram o argumento de medidas de reforma parcelares e precipitadas, acrescem as fortes identidades locais e o municipalismo histórico do país, cujos custos políticos de mudanças territoriais significativas podem explicar a ausência de uma estratégia de reforma mais abrangente. Os governos locais portugueses continuam a trabalhar com base num sistema político e administrativo que resultou da transição do país para a democracia. A natureza da mudança em Portugal, um país que enfrenta condições diferentes das de há mais de 4 décadas, também requer um sistema de governo local que possa adaptar-se e encontrar mecanismos para responder a desafios de coesão territorial, sustentabilidade, política urbana e desertificação de territórios rurais, com serviços públicos capazes de atender às expectativas de cidadãos mais exigentes, informados e desafetos dos mecanismos tradicionais de participação, assegurando flexibilidade e eficiência dos custos associados às políticas públicas. Este ensaio procura contextualizar o papel do poder local em Portugal, a sua evolução, particularmente no período mais recente, e as grandes tendências de reforma na Europa,
abrindo espaço para uma reflexão sobre temas urgentes: a descentralização, a regionalização, as competências do poder local, a governação multinível e a eficiência de políticas públicas. Para isto, há uma questão de partida inevitável. Somos, afinal, um país centralizado ou não? Como comparar? O nível de centralização em Portugal, sendo que o país ocupa um dos lugares mais destacados nesta matéria em contexto europeu, é muitas vezes citado como uma razão evidente para se considerarem as diversas possibilidades de reforço de mecanismos de descentralização. A desproporção entre a administração local e a administração central apenas encontra paralelo na Europa em raras situações, quer seja medida enquanto despesa pública, número total de trabalhadores, investimento ou receitas. A centralização pode ser avaliada das mais diversas formas. Ainda que as competências dos municípios em Portugal sejam muito significativas e que os programas de delegação mais recentes as tenham reforçado, não é possível avaliar o grau de descentralização de um país, muito menos compará-lo, tendo por base apenas o seu quadro normativo em termos de responsabilidades atribuídas, tema ao qual regressarei mais adiante. Serviços de interesse geral, proteção civil, desenvolvimento económico, transportes, mobilidade, proteção ambiental, saneamento, gestão de resíduos, florestas, praias, infraestruturas rodoviárias, habitação, apoio social, gestão e planeamento urbano, saúde, educação. A lista pode ser interminável e conduzir a uma conclusão aparentemente fácil. O poder local em Portugal tem um rol de competências invejável e compatível com um nível de descentralização apenas comparável com modelos federados muito avançados. Como procurarei evidenciar nas próximas páginas, trata-se de uma conclusão absolutamente precipitada. Um dos instrumentos mais comuns, usado pelas agências internacionais para comparar esta matéria entre diversos países, é a identificação da parte das despesas públicas, em percentagem do produto interno bruto, que é efetuada pelos níveis de governo mais local, que correspondem, no caso português, às autarquias locais, isto é... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.